Cerca de 32 milhões de pessoas, esse é o total de eleitores que poderia ter votado no primeiro turno, mas não compareceu às urnas. O índice de abstenção é o maior desde 1998 e é de olho nesse contingente que estão as campanhas de Lula e Bolsonaro. As duas equipes trabalham para tentar frear essa abstenção. Nós já citamos aqui em diversos comentários essa hipótese de haver mais abstenção ou de haver menos, ou a campanha do Lula tentando lutar para que haja menos, porque historicamente é aquele eleitorado de baixa renda e baixa escolaridade, onde ele tem maior voto. Qual é o seu palpite, Andrei? Vai ter mais abstenção ou menos no segundo turno? Muita gente fala que a eleição polarizada acaba mobilizando. É verdade isso? É verdade. Historicamente, o padrão que a gente vê no Brasil é que a abstenção tende a subir um pouquinho, não tanto, mas tende a subir no segundo turno. No entanto, o padrão histórico, cada vez mais, não serve para nada. É uma análise política, certo? Porque o mundo está evoluindo com uma velocidade muito grande e o que a gente vê sobre este ciclo é que nada do que a gente observou em ciclos anteriores aconteceu agora. Por exemplo, uma das coisas que impacta bastante a abstenção é a fortaleza de candidatos de terceira via no primeiro turno. Por quê? Porque se você, por exemplo, votava na Marina Silva, naquela campanha em que ela disputou contra a Dilma e o Aécio, e conseguia uma fortaleza muito relevante, quase chegando no segundo turno, mas não chega, dentro daquele eleitorado, o nível de desmobilização no segundo turno tende a ser maior, porque existe um grau de descontentamento, de esperança que não foi entregue, né? Existia uma expectativa de que a Marina poderia chegar, não chegou, então gerou uma desmobilização muito grande dentro de uma parcela relevante do eleitorado. Dessa vez, acho que isso não está acontecendo no padrão histórico. Por quê? Porque dentro dos eleitores do Ciro e da Simone, ninguém esperava que iam chegar de qualquer maneira. E, além disso, essa parcela acaba sendo muito menor neste ciclo do que ciclos anteriores. Essa parcela do eleitorado que não votou em nenhum dos dois candidatos que se encontram no segundo turno. Então, estruturalmente, me parece que o incentivo para se abster é mais fraco neste ciclo que no passado e, por conta disso, se a abstenção for subir, ela deve subir relativamente pouco, né? Existem aí outros fatores que determinam a abstenção, por exemplo, a conclusão das eleições para cargos legislativos, né, cargos para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, em alguns estados onde existem máquinas políticas que mobilizam esses eleitores a comparecerem no primeiro turno. Então, isso pode ser aí um fator relevante, principalmente para a campanha do PT, um fator relevante negativo para a campanha do Lula, visto que em muitos desses estados do Nordeste essas práticas, né, de mobilizar eleitores de uma maneira, por exemplo, oferecendo transporte, explicando que existe a eleição, isso acaba impactando mais nesse público do eleitorado menos escolarizado, né, onde o Lula tem uma fortaleza maior. Mas, sinceramente, me parece que é um clima tão polarizado no país hoje em dia que não espero que a abstenção cresça tanto no eleitorado que votou no Lula no primeiro turno. E é possível que, de fato, algo que é um desafio para o Lula se transforme numa oportunidade. Por que digo isso? Do lado do Bolsonaro, o nível de mobilização é muito alto e é meio que constante, certo? Se o Lula conseguir evitar que a abstenção suba no Nordeste e se ele conseguir mobilizar mais os eleitores anti-bolsonaristas que não compareceram no primeiro turno, pode ser, de fato, que a redução da abstenção, que em tese poderia ocorrer, poderia se dar a favor do Lula. Então, estamos muito no campo da especulação, né? Esses padrões de mobilização ou, o contrário, desmobilização, são definidos de maneira bastante espontânea nos últimos 2, 3 dias da eleição. Depende muito do último debate, de viralização de conteúdos em redes sociais, da perspectiva de que será uma eleição acirrada versus não será uma eleição acirrada, certo? Do medo que cada um dos dois candidatos pode transmitir, né? Então, quanto mais os eleitores que não gostam do Bolsonaro têm medo dele, da reeleição dele, a abstenção tende a cair, né? Se o discurso do Bolsonaro é mais moderado, aí
o efeito medo acaba sendo menos relevante. Então, tem diversos fatores psicológicos que vão impactar no final. Mas me parece que, depois de todo esse resumo, a gente está analisando algo num contexto em que, primeiro, a abstenção no Brasil é uma das menores do mundo e ela mudou muito pouco em relação a 2018 em termos de magnitude ou de perfil. É sempre por volta dos 20%, agora foi 20,89%. É mais ou menos uma constante. E a gente está tratando disso como se for o elemento, sendo que não parece ter tanta volatilidade ou tantas razões para esperar de que isso vai impactar mesmo de forma muito significativa no resultado da eleição. Você não quer falar? Eu ia fazer uma brincadeira aqui com o Yuri, fica à vontade. Não, por favor. Não, eu tô só com uma tosse louca aqui. Yuri Pita, eu falei que não ia fazer bullying com você do Flamengo com o Corinthians e não vou fazer. Não vou fazer. Vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Porque o Flamengo está na final da Libertadores, você vai secar, vai torcer para o Atlético Paranaense. E o jogo é dia 29, na véspera da eleição. Sim. Será que vale a pena alguma campanha se voltar para a torcida do Flamengo ou do Atlético para ir votar no dia seguinte? Fala, olha, não vai lá. Cuidado com a festa, cuidado com essa ressaca e tal. Vai lá, de qualquer jeito. Tem um outro detalhe, né? O nosso diretor torce para o Atlético Paranaense, ele que tem poder de definir folgas, mas não, eu não vou torcer contra o Flamengo, imagina. Tá, mas aqui quem falou? Só um detalhe. Mas tem aí toda uma movimentação para evitar a abstenção e há algo a fazer a mais. Você acha que só um outro ponto para você tocar no seu comentário, essa iniciativa de transportes públicos com gratuidade, que foi pedida aí pela campanha do PT, foi atendida, houve um pouco de ruído, será que isso vai ajudar? Então, eu estou muito na linha do Andrei, de achar que está se fazendo tanta preocupação, até é compreensível que se preocupe com detalhes numa disputa tão acirrada, tão polarizada, né? Tão no detalhe, né? No photochart. Mas, de fato, em outras eleições havia a preocupação, por exemplo, com o feriado do Dia do Servidor, que é 28 de outubro, que é a antivéspera do segundo turno neste ano, e que isso poderia estimular servidores e pessoas de maior escolaridade e renda a viajarem e não votarem no segundo turno. Isso, em tese, prejudica candidatos que têm melhor performance nesse eleitorado de maior escolaridade e renda. Na atual eleição, é Bolsonaro. Aí há essa preocupação do PT de oferecer o transporte público porque acha que o eleitorado de menor escolaridade e renda ficaria prejudicado e não teria um incentivo para ir votar. Mas, no fundo, eu estou com o Andrei nessa questão de que a gente viu essa polarização significar engajamento. E isso tem ocorrido não só no exercício do voto no primeiro turno, e aí, de novo, né, apesar do índice de abstenção ter ficado alto, mas o índice de voto válido foi maior do que em outras eleições, porque houve essa redução de voto nulo em branco, ou seja, quem foi para a urna foi disposto a escolher alguém. E acho que a tendência é que isso se mantenha. Pode ser que cresça o voto nulo, sem dúvida, porque tem esse eleitorado que não vai deixar de ir, vai cumprir a sua obrigação cívica de ir votar, mas vai registrar que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Mas, por outro lado, tem todo um engajamento bastante forte, que eu acho que é essa... Hoje o Jairo Nicolau, cientista político lá do Rio de Janeiro, fez um comparativo das últimas 3 eleições, inclusive por estados, que mostra que é isso, que a abstenção tem pouca variação tão significativa a ponto de poder ter uma influência tão direta assim no resultado.